Oi, bom dia, meu nome é Natália Corazza Padovani, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp. Oi, bom dia, eu sou Natália Lago, sou integrante do NUMAS, que é o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença da USP. Bem, para a nossa conversa de hoje sobre prisões, famílias, né, e Covid-19, acho que Natália e eu somos parceiras de muito tempo de pesquisa e parceiras de muito tempo de vida, e aí a gente queria fazer algumas reflexões, né, sobre esse contexto da pandemia a partir dessa provocação de repensão das curiosidades, né. Eu pesquiso prisões pelo menos desde 2003, a partir de um recorte dos estudos de gênero, né? E não só eu, mas o campo de estudos e de pesquisa sobre prisões, muito vinculado também com os ativismos e com as pessoas que têm produzido coletivos, políticas, né, e com as pessoas com as quais a gente encontra na caminhada da própria pesquisa etnográfica, né, a gente tem há muito tempo questionado essa máxima de que as prisões são instituições totais, fechadas em si mesmo, né, e a gente tem justamente problematizado como que as prisões são porosas, né, o quanto que as famílias, como o trabalho da Nath Lago tanto mostra, né, como as famílias são aquelas que levam o bairro para onde elas moram, para dentro da prisão, e o quanto que elas levam a prisão para os bairros também, né, e o quanto que as relações, elas permeiam o mundão, né, e a vida dentro do cárcere, né. Então, quando a gente fala em repensar a porosidade, é porque o contexto dessa pandemia, ele coloca desafios para essas comunicações entre fora e dentro da prisão. Um desses desafios mais preementes decorre do fato de que uma das primeiras políticas é o impedimento das visitas familiares às pessoas que estão em situação de prisão nesse momento. E, para além disso, se não um impedimento, mas uma dificuldade em encaminhar SEDEX, o que a gente chama de jungo, né? Então, material de higiene, material de alimentação, inclusive, para dentro da prisão. Isso tem sido um pouco mais restritivo. Inclusive, em algumas unidades, isso também tem sido proibido. Bem, o que implica, né, nessas dificuldades e nessa dificuldade de comunicação, por um lado, é uma enorme angústia de quem está do lado de fora, e não, inclusive, obter informações, né, sobre quem está do lado de dentro. E, como a Natália Lago falou antes, na conversa que a gente estava tendo aqui, né, por mais que há o impedimento de encaminhamento de objetos que vêm de fora, o vírus ele pode sim circular dentro da prisão, né? Por exemplo, outro vaso comunicante da prisão, outro agente de porosidade da prisão são os próprios agentes penitenciários, as pessoas que trabalham dentro da prisão, e elas também circulam na rua, né? E aí, como que faz esse controle de quem entra e quem sai, né? Como que o vírus pode circular dentro a partir de outras múltiplas porosidades que compõem a prisão? Eu também fiz visita familiar por muito tempo. A minha amiga, que era para quem eu fazia visita até hoje, ela foi solta na quarta-feira que passou, há uma semana atrás. Mas nesse contexto de pandemia, posso dizer como que foi difícil, porque eu mandava cartas para ela e as cartas demoraram um mês para chegar, e as cartas dela não poderiam vir para mim. Então eu não sabia como que ela estava, a não ser telefonando para a prisão e falando com a assistente social, que por outro lado, que era uma pessoa super solícita e tal, e que, por outro lado, também me contava das suas dificuldades de trabalhar na penitenciária sem EPI, né? Então, são essas questões que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em
prisões, famílias e Covid-19 nesse período. E aí, enfim, eu queria passar para mais. Tá. Não, sim, eu acho que você falou bem, né, Nath? Acho que ao longo das trajetórias de pesquisa que a gente vem construindo, né, eu acho que na sua pesquisa também, na minha pesquisa, a gente tem um pouco de interesse em pensar os fluxos de pessoas, de objetos, de informações através da prisão, né, através dos muros da prisão, justamente construindo a prisão não como encerrada, né, nos seus muros, mas muito comunicada entre dentro e fora, né, inclusive questionando essas continuidades, né, assim, o que é dentro, o que é fora. E a Covid coloca uma questão importante aí, né, eu acho que, considerando o meu trabalho com familiares, né? E aí eu também acho que é importante a gente pensar como é que familiares de presos também são diretamente afetados pela prisão em suas vidas, porque têm as suas vidas transformadas, porque passam a fazer visitas, planejar as visitas, e são os responsáveis, são as responsáveis, em grande parte, pelo abastecimento da prisão, né? Então, quando não tem familiar levando comida, quando não tem familiar mandando o SEDEX com alimento, com roupa, com produto de higiene, essas coisas fazem uma falta tremenda para as pessoas que estão presas. E o contexto da Covid coloca uma dificuldade aí, né? Acho que foi a primeira coisa, né? Logo que foi decretada enfim, a quarentena, foi no começo de meio de março, mais ou menos, no estado de São Paulo, né, as visitas já foram proibidas nas prisões e, enfim, eu acho que a gente também não está dizendo que as visitas têm que ser permitidas nesse momento, né, acho que das coisas que a gente escuta, das conversas que são possíveis de acontecer, os presos não querem essas visitas, as familiares têm medo de visitar e de levar a Covid para dentro dos presídios, mas é bem o que a Natália Padovani pontuou, né? A prisão continua não sendo um espaço completamente fechado, encerrado, tem funcionários que transitam, enfim, esse vírus está circulando do mesmo jeito. Circula o vírus, continuam circulando proposições que repetem, né, o exercício de desumanizar a população prisional e as pessoas que fazem parte das redes de relações das pessoas que estão presas, e deixa de circular comida e outros bens, inclusive afeto, enfim, né, dificuldade, eu acho que a Natália comentou também, enquanto a gente estava conversando antes daqui, da dificuldade das pessoas de saberem dos seus que estão presos, né? Como manter conversas em meio à pandemia, né? Trocar cartas, enfim, como saber de notícias de quem está do lado de dentro da prisão, né? Acho que isso é uma questão que as pessoas que estão aqui fora, que têm familiares que estão presos, estão tendo que se debater, enfim, tendo que pensar sobre isso. E tendo que lidar com isso. Nesse contexto, acho que essa minha amiga que estava presa é da África do Sul, né? E a mãe dela me ligava, imagina, eu era a ponte de comunicação entre elas. E a mãe dela na África do Sul, sabendo do contexto da pandemia aqui no Brasil, e eu sem saber como que a minha amiga estava dentro da prisão, né, apenas pela voz da assistente social dizendo que está tudo bem, né, mas e isso a gente está falando de uma unidade prisional feminina do centro de São Paulo, no Carandiru, né, mas a gente apenas pode imaginar as repercussões e as implicações dessa falta de comunicação com as penitenciárias masculinas, que não estou dizendo que as femininas são melhores, mas o quanto que há uma superlotação muito mais
pungente nas prisões masculinas, né, em comparação com algumas prisões femininas, né, se a gente ir para Franco da Rocha, a superlotação é a mesma, mas enfim, então os familiares e as pessoas que estão do lado de fora conhecem o contexto de absoluta precariedade, de higienização, de possibilidade de higiene, de possibilidade de manutenção da sanidade, né, do corpo e da mente, mas para falar do corpo, né, no contexto de aprisionamento, e com a pandemia, essa preocupação se torna ainda mais emergente, né, uma coisa, a gente está falando de vida e de morte. E aí, nesse contexto, de tudo isso que a gente está falando, e que ainda é muito pouco frente à realidade, a proposição do Ministério da Justiça, ainda na figura do então juiz Sérgio Moro, né, frente às demandas de, por exemplo, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, na figura das várias frentes estaduais pelo desencarceramento, né, frente à rede de justiça criminal, que é uma rede de vários aparatos de justiça e direitos humanos do Brasil. Enfim, mediante as demandas desses aparelhos e dessas instituições, né, pelo desencarceramento das pessoas, para que elas pudessem, por exemplo, pessoas que estão presas e que são idosas e que têm comorbidades, mães, né, coisas que já são, inclusive, reconhecidas na própria lei de execução penal, mas que essa lei, nesse contexto, pudesse ter sido efetivada de maneira muito mais, de maneira mais emergente, né, por conta do contexto do coronavírus, em frente a essas demandas, a resposta do Ministério da Justiça foi o de apartar pessoas com sintomas de Covid-19 que possam estar em situação de prisão em containers, né? Então, separar da população carcerária pessoas que estivessem em situação de prisão com sintomas em containers, né? Então, essa própria resposta do Ministério da Justiça é uma resposta que já exibe, né, que já escancara como que por muito tempo os aparelhos de justiça, isso não é de agora, mas há um esticar dos fios, né, como que as pessoas que estão sob a tutela do Estado, né, numa instituição prisional, são vistas pelo Estado como não humanos, né, mas como objetos que podem ser guardados em um container, em um aparato feito para carregar carga, né? Carga. E o quanto que isso nos remete ao que a Angela Davis nos provoca a pensar, né? Da continuidade, inclusive, dos aparelhos de justiça e da instituição carcerária com a escravidão, né? Sim, e aí é importante pensar nisso, né? São propostas que incrementam os processos de desumanização que o cárcere tenta impor, né? Enfim, não que essa desumanização seja novidade, né? No contexto das prisões, mas, de fato, é o que você falou, tem o esticar da corda aí, né? E colocar pessoas doentes em containers é um nível de absurdo. Eu acho que a gente não comentou, mas eu acho que é legal falar também como que, você já falou, né, Nath, as condições de higiene, a superlotação dos cárceres, que já constroem um ambiente propício enfim, a um espalhar de um vírus, né, e uma coisa que a gente não falou que eu acho importante é dizer, tuberculose, por exemplo, é uma doença muito mais presente dentro das prisões, né, enfim, em meio à população carcerária do que fora. Então, assim, tem comorbidades e contextos de risco que são produzidos pela prisão, né,
nos corpos das pessoas que estão encarceradas. Então, esse contexto, enfim, se aumenta ao mesmo tempo, né, a probabilidade de um vírus como o coronavírus se espalhar pelas pessoas que estão ali, torna ainda mais urgente que a gente tome medidas e que a gente demande medidas para evitar mortes. Como a Natália disse, é uma questão de vida e morte, né? A gente está falando de vidas humanas, ainda que o sistema o tempo todo tente desumanizar. E aí, enfim, Natália já comentou, né? Tem grupos, tem movimentos que demandam desencarceramento já há algum tempo, mas eu acho que é importante pensar como agora é um momento urgente para pensar em desencarceramento, para demandar desencarceramento, nos marcos do que a gente tem como lei, né? Presos provisórios não precisam estar presos nesse momento, podem responder aos seus processos em liberdade, é isso, pessoas que são grupo de risco da Covid-19 podem responder em liberdade, mães com filhos pequenos podem responder em liberdade, e nada disso é super revolucionário, são propostas já previstas na legislação que a gente tem, que diz respeito a pena de privação de liberdade, possibilidade de responder a acusações no sistema penal em regime aberto. E ao não cumprir essas legislações, né, o Estado se coloca como ator de crime muito mais, de modo muito mais grave, né, na própria gramática jurídica do próprio Estado, né, do que as pessoas que ele condena como criminosos. Então, se a gente pegar a noção de agravantes jurídicos, o Estado, ao não cumprir essas legislações, ele comete crimes muito mais graves do que os crimes que ele acusa que as pessoas que estão sob situação de prisão cometeram. Né? Enfim. É isso. Acho que é isso. Pelo fim das prisões. Pelo fim das prisões.